VM Quiz número 88. Conhecimentos gerais. 40 perguntas. Tente acertar 28, o que representa 70% de acertos. Faça sua inscrição e receba semanalmente uma notificação de um novo vídeo. Boa sorte a todos! Pergunta número 1. Que ator interpretou Norman Bates no filme Psicose? Harrison Ford, Charlton Heston, Anthony Perkins ou William Holden? Resposta: Anthony Perkins. Suspense de grande sucesso em 1960 de Alfred Hitchcock. Pergunta número 2. Em que ano foi lançado o Facebook? 1996, 2000, 2004 ou 2008? Resposta: 2004. Começou a ser usado no Brasil em língua portuguesa em 2007. Um dos fundadores foi Mark Zuckerberg. Pergunta número 3. Em que estado brasileiro ocorreu a Guerra dos Emboabas? Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte? Resposta: Minas Gerais. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que aconteceu entre portugueses e paulistas e brasileiros de outros estados, pela disputa de terras que continham ouro. Emboabas, em linguagem indígena, significa estrangeiro, forasteiro. Pergunta número 4. Qual é a capital da Mongólia? Jacarta, Riad, Katmandu ou Ulaanbaatar? Resposta: Ulaanbaatar. A Mongólia faz fronteira com a China e a Rússia. Ulaanbaatar, com cerca de 1,5 milhão de habitantes, é a maior cidade da Mongólia. Pergunta número 5. Qual destes presidentes norte-americanos não foi reeleito? George Washington, Bill Clinton, Barack Obama ou Jimmy Carter? Resposta: Jimmy Carter. Pergunta número 6. O grupo mercenário Wagner tentou um motim contra as forças de Putin, o governo de Israel, o governo da Ucrânia ou a organização Hamas? Resposta: as forças de Putin. O motim causou a desestabilização das tropas russas e deu outro rumo ao conflito. Pergunta número 7. Qual é o estado brasileiro menos populoso? Acre, Roraima, Rondônia ou Sergipe? Resposta: Roraima. Roraima tem uma população em torno de 650 mil habitantes. Pergunta número 8.
San Marino é um país que fica dentro do mapa da Espanha, da França, da Bulgária ou da Itália? Resposta: Itália. Pergunta número 9. Em que ano foi inaugurada a ABL, Associação Brasileira de Letras? 1877, 1887, 1897 ou 1907? Resposta: 1897. A ABL é composta por 40 membros efetivos e perpétuos, daí serem chamados de imortais. Pergunta número 10. Onde fica a Chapada dos Guimarães? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou Tocantins? Resposta: Mato Grosso. Pergunta número 11. Qual destes filmes retrata a violência urbana? Cidade de Deus, O Pagador de Promessas, Central do Brasil ou Memórias do Cárcere? Resposta: Cidade de Deus. O talento para fotografar de busca-pé um negro pobre que vive em uma favela violenta faz com que ele não se torne um bandido e, além disso, permite com que ele possa retratar uma violência sem fim. Pergunta número 12. Em que oceano fica Madagascar? Antártico, Pacífico, Índico ou Atlântico? Resposta: Índico. Madagascar ocupa a maior ilha do continente africano, que fica a sudeste da África. Pergunta número 13. Qual destas empresas foi fundada por Bill Gates? Google, Apple, Microsoft ou Adobe? Resposta: Microsoft. Foi fundada em 1975 no estado de Novo México, nos Estados Unidos, e seu cofundador foi Paul Gardner Allen. Pergunta número 14. Qual é a capital da Bulgária? Bruxelas, Budapeste, Helsinki ou Sófia? Resposta: Sófia. Sófia tem uma população de 1.300.000 habitantes. Pergunta número 15. Qual destes componentes torna a cerveja amarga? Malte, lúpulo, levedura ou água? Resposta: é o lúpulo. As quatro opções, malte, lúpulo, levedura e água, formam a receita básica da cerveja. Pergunta número 16.
Qual destes animais é híbrido? Vaca, cabra, mula ou ovelha? Resposta: mula. Um animal híbrido é o resultado da cruza de progenitores diferentes. Exemplo: o burro ou a mula é o resultado da cruza de um cavalo com uma jumenta ou de um jumento com uma égua. Pergunta número 17. O continente há mais tempo habitado é a África, a Europa, a Ásia ou a América? Resposta: segundo a arqueologia, é a África. Pergunta número 18. Por quantos anos Dom Pedro II foi imperador do Brasil? 49, 39, 29 ou 15? Resposta: 49. De 1840 a 1889, que foi quando se deu a proclamação da República. Pergunta número 19. A revista Exame é especializada em moda, negócios, medicina ou esporte? Resposta: negócios. Também em economia, política e tecnologia. Pergunta número 20. Por quantos anos Elizabeth II foi rainha do Reino Unido? 60, 65, 70 ou 75? Resposta: 70. Reinou até o dia de sua morte em 2022. Pergunta número 21. 4 anos após a proclamação da República, aconteceu a Revolta dos Tenentes, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai ou a Revolução Federalista? Resposta: a Revolução Federalista. Foi uma guerra civil ocorrida no Rio Grande do Sul entre os que eram contra o governo, que eram chamados de maragatos, e os que eram favoráveis, chamados de pica-paus. A revolução durou 2 anos e foi bastante violenta. Pergunta número 22. Qual letra inicia o antônimo das palavras inglesas tall, different, big e receive? S, R, P ou C? Resposta: S. O oposto de tall é short, different, same, big, small, receive, send. O mesmo acontece com north, south, happy, sad, sit, stand. Pergunta número 23. Qual destes países é transcontinental? Noruega, Suécia, Portugal
ou Turquia? Resposta: Turquia. Transcontinental é um país cujo território ocupa dois continentes. No caso da Turquia, como de alguns outros, os continentes europeu e asiático. Pergunta número 24. Qual foi o último romance de Machado de Assis? Helena, A Carolina, Memorial de Aires ou Quincas Borba? Resposta: Memorial de Aires. É a única obra do autor que tem o formato de um diário. Pergunta número 25. Onde fica o Parque Indígena do Xingu? No Mato Grosso, no Amazonas, em Roraima ou no Acre? Resposta: fica no Mato Grosso. É uma terra indígena considerada a maior reserva indígena do mundo. Pergunta número 26. Joana d'Arc participou da Revolução Francesa, da Guerra dos 100 Anos, da Primeira Guerra Mundial ou da invasão da Rússia? Resposta: Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc liderou tropas de Carlos VII em conquistas importantes durante a Guerra dos 100 Anos, que envolveu a França e a Inglaterra. Pergunta número 27. Qual é o símbolo químico do ouro? OR, OU, AU ou RU? Resposta: AU, do latim aurum, que significa brilhante. Pergunta número 28. A palavra highlight pode significar algo que não deu certo, ou um projeto inacabado, ou o ponto de maior destaque de algo, ou ainda um projeto que está no papel. Resposta: o ponto de maior destaque de algo. Exemplo: o highlight do show foi o malabarista. Pergunta número 29. Qual destas letras é o número 500 em romanos? D, L, C ou M? Resposta: D. Pergunta número 30. Miriam Leitão é jornalista há cerca de 35 anos, 40, 45 ou 50 anos? Resposta: cerca de 50 anos. Ela está no Grupo Globo há 33 anos. Pergunta número 31. Por quanto tempo os alemães dominaram a França na Segunda Guerra Mundial? 4 dias, 4 semanas, 4 meses ou 4 anos? Resposta: 4 anos. A ocupação dos alemães se deu em 1940 e a França só foi totalmente liberta em 1944 com a chegada dos aliados.
Pergunta número 32. Onde aconteceu um movimento que ficou conhecido como a Resistência? Na América Central, na Europa, na África ou na Ásia? Resposta: na Europa. A resistência foi um movimento de grupos dos países ocupados por alemães, que consistia de uma série de atitudes tais como não cooperação, sabotagem, fornecimento de relatórios aos aliados, etc. Pergunta número 33. Antrofobia é ter horror a lugares suspeitos, a animais, aos seres humanos ou aos familiares? Resposta: aos seres humanos. É o medo de aglomerações ou relações sociais. Pergunta número 34. Os Sertões foi escrito por Jorge Amado, Euclides da Cunha, José de Alencar ou Graciliano Ramos? Resposta: Euclides da Cunha. Uma descrição fiel da Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia. O livro foi publicado em 1902. Pergunta número 35. Onde foi encontrada a Pedra de Roseta? Na Mesopotâmia, na Grécia, na Pérsia ou no Egito? Resposta: no Egito. Ela foi achada por soldados franceses durante a invasão do Egito por Napoleão. A pedra foi a chave para o entendimento dos hieróglifos. Pergunta número 36. A Batalha do Riachuelo aconteceu durante a Guerra dos Emboabas, durante a Guerra das Malvinas, de Canudos ou do Paraguai? Resposta: do Paraguai. A batalha foi travada às margens do arroio Riachuelo, na província de Corrientes, Argentina. Pergunta número 37. A morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura das palavras, a pronúncia, a acentuação ou a origem? Resposta: a estrutura. A morfologia estuda a estrutura, a formação, as flexões e a separação das palavras em classes, verbo, substantivo, etc. Pergunta número 38. Quem foi o primeiro presidente do regime militar de 64? Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici ou Ernesto Geisel? Resposta: Castelo Branco. Natural de Fortaleza, Ceará, governou de abril de 1964 a março de 1967. Morreu em acidente aéreo em julho do mesmo ano. Pergunta número 39. Quando um pequeno número de empresas domina o mercado, chamamos isso de macroeconomia, monopólio, oligopólio
ou microeconomia? Resposta: oligopólio. Nesse sistema, poucas empresas dominam um determinado setor e decidem preços e condições. No monopólio, é somente uma empresa que faz isso. Pergunta número 40. Qual é a grafia certa para a palavra bem-vindo em inglês? Welcome, com dois M's, welcome, com K, welcome, com dois L's e um M só, ou welcome, com um L e um M. Resposta: a última opção, welcome, um L e um M. Bem, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.